O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações, gratidão pela oportunidade de mais um trabalho de divulgação da nossa amada doutrina espírita. E para iniciarmos o nosso estudo de hoje, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, amigo querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos iniciando um novo ano no calendário humano, com a grata oportunidade de estudarmos os ensinamentos tão preciosos que a doutrina espírita nos oferece e que possamos aproveitar ao máximo essa e tantas outras oportunidades, ocasiões de estudo. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, hoje, o nosso estudo está baseado em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na segunda parte do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 4 da pluralidade das existências, o item sobre transmigrações progressivas, que vai das questões 189 a 196A. E aí nós, por conta do tempo, selecionamos, né, algumas questões para conversarmos, outras iremos apenas comentar e aproveitando o tempo. Antes de começarmos a primeira questão, que é a 189, precisamos entender o tema em si, transmigrações progressivas. Transmigração é o ato de transmigrar, que no caso aqui específico seria o passar a alma de um corpo para outro, ou seja, se referindo à reencarnação. Então, transmigrações progressivas seriam as reencarnações, e que, segundo o nosso entendimento, na visão espírita, são progressivas, né? O espírito, a cada nova existência corporal, vai progredindo, evoluindo cada vez mais. Vamos até ver melhor isso num determinado momento aqui. E aí, iniciando a primeira questão, 189, Allan Kardec pergunta: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Então, assim que ele é criado, ele tem a plenitude das suas faculdades, logo assim que é criado. E os espíritos superiores respondem: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, é uma questão lógica, né, essa informação de que o espírito, ele não teria condição de, logo ao ser criado, poder usufruir plenamente todas as suas faculdades. Sabemos, encontramos essa informação aqui no próprio Livro dos Espíritos, né, em outra parte, que enquanto espíritos que somos, fomos criados por Deus simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento. E através das reencarnações, ou seja, das transmigrações progressivas, nós vamos adquirindo conhecimentos, experiências, e através disso também vamos desenvolvendo as nossas faculdades, as nossas potencialidades, porque somos filhos de Deus.
e, como tal, somos herdeiros dele. Temos todo um potencial divino latente em nós, adormecido, mas que precisa ser desenvolvido ao longo do tempo, ao longo das reencarnações. Então, o espírito lá no seu início, né, como se fosse uma infância, né, um estado de infância. Então, ele, assim como a criança, né, ela é muito guiada pelos instintos, o espírito, logo no seu início, também tem uma vida basicamente instintiva, porque o desenvolvimento da inteligência vai acontecendo sucessivamente, né, ao longo do tempo. E aí sim, ele vai passando a ter uma vida mais intelectual. E na, nas questões seguintes, né, os espíritos, eles nos trazem a informação, no caso lá na questão 191, e principalmente na 191A, os espíritos, eles nos trazem a informação de que a partir do momento em que o espírito ele já nutre, já possui, já alimenta paixões, isso já mostra um certo desenvolvimento. Só que as paixões, elas são um sinal de desenvolvimento do espírito, mas não de perfeição. Desenvolvimento no sentido da atividade da consciência do eu. Vai adquirindo e consolidando cada vez mais essa consciência de si mesmo, lá no estado primitivo. Mas a inteligência e a vida ainda estão desabrochando, ainda estão lá em estado de germe, né, de semente que precisa germinar, desabrochar e realmente se desenvolver. E com relação a isso, Kardec, numa nota, num comentário, ele justamente compara a vida do espírito com a vida corporal, que possui suas fases lá, né? A infância, a adolescência, a juventude, a madureza, né? A velhice. Então, a vida do espírito também tem fases, né, de desenvolvimento, só que com a diferença de que, diferente da vida corporal, em que ao envelhecermos há um declínio, né, das forças corporais, muitas vezes até mesmo da nossa lucidez, da memória, enfim. Para o espírito não existe esse declínio, não existe essa decadência conforme ele vai se desenvolvendo, né? E a vida corporal, física, ela tem começo e tem um fim. Claro que sabemos que a morte não existe, retornamos à vida espiritual e vamos reencarnar, mas numa nova existência. Mas aquela existência corporal, ela tem um fim. Tem início, meio e fim. E já a vida do espírito, justamente não, porque nós somos espíritos imortais. A vida espiritual, ela é infinita, né? E, além disso, é preciso bastante tempo, né, para o espírito alcançar o desenvolvimento completo, ou seja, alcançar a perfeição. Enquanto na vida corporal são alguns anos, né, para ir se desenvolvendo, amadurecendo, para o espírito, né, necessita de muito mais tempo para esse desenvolvimento. E também o progresso do espírito, ele não necessariamente se realiza todo num único mundo, num único planeta, porque, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, ou seja, é um dos princípios básicos do espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Então, esse progresso, ele pode, muitas vezes, vai se dar em diversos mundos, em diversos planetas. E Kardec termina a nota dizendo que, assim como na vida, né, corporal, às vezes há dias em que
não produzem nenhum fruto, né, na vida do espírito. Também há existências corporais em que o espírito acaba não colhendo nenhum resultado porque não soube aproveitar. Assim como quando a gente não sabe aproveitar um determinado dia, termina o dia e a pessoa às vezes se lamenta de, poxa, não fiz nada de bom hoje, de útil, de produtivo. Isso pode acontecer também em relação para o espírito, em relação à existência corporal, à reencarnação, a uma determinada reencarnação. Depende dele. Bem, na questão 192, Kardec faz um questionamento interessante. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Então, se o espírito fizer tudo certinho, agir direitinho, seguir o caminho do bem, na atual existência corporal, será que ele consegue já ultrapassar todos os graus evolutivos e já alcançar a perfeição, se tornar espírito puro, perfeito? E os espíritos nos esclarecem em sua resposta: não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Então, os espíritos nos mostram que é uma questão lógica, racional, de que não seria possível, por mais que o espírito faça tudo certinho, né? Por mais que a gente só tenha ações corretas, ações no bem, não tem como, em uma única existência, a gente alcançar a perfeição, se tornar espírito puro. Até porque nós estamos num grau evolutivo, né, ainda muito limitado. Somos espíritos ainda de terceira ordem, espíritos impuros, imperfeitos. O nosso planeta, Terra, ainda está no segundo grau da escala evolutiva dos mundos, de expiação e provas, ou de provas e expiações, em processo de mundo de regeneração, está se transformando em mundo de regeneração, mas ainda assim longe lá do último grau, que são os mundos celestes ou divinos, dos espíritos perfeitos. Assim como nós, na nossa escala evolutiva, ainda precisamos nos tornar bons espíritos, que é a segunda ordem, para depois alcançarmos a primeira ordem, que é dos espíritos puros, perfeitos. Então ainda temos muito que caminhar. Então jamais conseguiríamos isso numa única existência. Aquilo que, como ele coloca, aquilo que para nós aqui na Terra seria a perfeição, está longe de ser essa perfeição que é o nosso destino final. Lembrando que a perfeição a que nós alcançaremos será sempre uma perfeição relativa, porque é absoluta só de Deus. Então, nós precisamos realmente entender isso, entender que por mais inteligente que uma pessoa seja aqui na Terra, né, chamados gênios, essa inteligência comparada a mundos superiores à Terra é uma inteligência ainda muito limitada, porque em outros mundos mais evoluídos há seres muito mais inteligentes do que o mais inteligente aqui na Terra. Então, isso mostra o quanto ainda temos que caminhar. Mas é claro que
através das nossas atitudes, nós podemos apressar esse processo evolutivo, poderemos alcançar mais rápido essa perfeição. Tudo depende do bom uso que façamos do livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha que Deus nos concedeu, que é a nossa livre vontade, o nosso poder de decisão. Fazer boas escolhas, sempre pensando nas consequências dos nossos atos. Procurar sempre seguir o caminho do bem. Dessa forma, alcançaremos a perfeição mais rapidamente, mas nunca em uma única existência corporal. Seria impossível. E aí, na questão 193, Kardec pergunta: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E os espíritos informam e alertam. Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Então, tudo depende de como nós entendemos essa questão do descer mais baixo, do descer de posição numa nova existência corporal, numa nova encarnação. Em termos sociais, é perfeitamente possível. Alguém que numa encarnação pertenceu a uma classe socioeconômica elevada e numa outra reencarnar numa classe socioeconômica mais baixa, mais humilde. Sabemos que as provas da riqueza e da pobreza são provas que são necessárias, né, ao espírito na aquisição de experiências evolutivas. Então, problema nenhum de ora reencarnar rico, ora reencarnar, né, a chamada classe média, ora reencarnar pobre. O que também não significa que o espírito vai ficar a existência toda naquela situação, porque também vai depender muito dele. Sabemos que há pessoas que, né, vemos casos de pessoas que nascem ricas e, por uma série de fatores, empobrecem, perdem sua riqueza, sua fortuna, assim como o contrário. Pessoas que nascem pobres, uma família pobre, simples, humilde, e que vão enriquecendo ao longo da existência, através do seu esforço, do seu trabalho, enfim, das suas aptidões. Agora, na questão seguinte, na 194, os espíritos deixam claro que não é possível, por exemplo, que um homem de bem, alguém que é um homem de bem, uma pessoa de bem, uma pessoa realmente boa numa determinada existência, na existência seguinte reencarne como um celerado, ou seja, um malfeitor, um criminoso, porque a alma ela não pode degenerar, ela não vai regredir. Daí o próprio título, né, desse tópico, Transmigrações Progressivas. O progresso ele divina, essa é a tendência do espírito, progredir, nunca retroagir, recuar, em termos espirituais, em termos evolutivos. Em termos sociais, vimos que pode. Agora, o contrário pode acontecer, né, de uma pessoa que seja má, perversa, em existências futuras se tornar uma pessoa de bem. Aí sim, aquele espírito se arrependeu dos seus erros, das suas maldades,
procurou mudar de vida, reparar os seus erros e se tornou uma pessoa boa. Aí é uma conquista evolutiva do espírito. Aí está progredindo e não regredindo. E numa nota, no comentário, logo seguinte, a questão 194A, Kardec reforça isso, nos lembrando que a marcha dos espíritos ela é progressiva. Então, jamais retrograda, jamais regride, jamais recua. Os espíritos eles vão se elevando, vão progredindo, evoluindo gradativamente, né? E uma vez alcançando um determinado grau evolutivo, não vão descer de nível evolutivo, regredir, recuar jamais, porque não faria o menor sentido. Aquilo que o espírito conquista em termos evolutivos, ele não perde jamais, inclusive em termos de valores morais. E lembrando que esse progresso do espírito, ele não vai se dar necessariamente sempre nos dois aspectos de uma vez, porque o espírito, ele precisa efetuar seu progresso intelectual e moral. Só que nem sempre isso vai acontecer ao mesmo tempo. Muitas vezes, numa determinada existência corporal, o espírito ele acaba focando mais no seu progresso intelectual, na aquisição de conhecimentos, nos estudos, e numa outra existência corporal, ele de repente foca mais no seu progresso moral, na aquisição, no desenvolvimento de valores morais. É claro que o ideal seria progredir nos dois aspectos ao mesmo tempo, mas nem sempre isso é possível. Claro que isso vai variar, né? Vai depender do próprio espírito, né? Vai variar de pessoa para pessoa. Mas lembrando que sempre progredindo, né? E que essas aquisições morais elas não se perdem. Quando, por exemplo, alguém diz que numa determinada situação perdeu a paciência, na verdade, essa pessoa nunca teve a paciência, porque uma vez que nós consigamos realmente conquistar a paciência como uma virtude desenvolvida em nós, um valor moral realmente adquirido por nós enquanto espíritos, se torna patrimônio nosso enquanto espíritos imortais. E aí jamais perderemos aquilo. Pode acontecer o que for, que nós nos manteremos pacientes. Se nós ainda temos atitudes impacientes, é porque a paciência ainda não é uma conquista nossa. E assim, com qualquer outra virtude, valor moral, qualidade moral que precisemos adquirir. E ainda aqui na nota, Kardec deixa claro que nas várias existências corporais, o espírito ele pode descer como homem, ou seja, como ser humano, como pessoa, aquilo que a gente falou de posição social, econômica, mas não como espírito. Então, alguém que numa existência seja poderoso, tenha um cargo de poder, enfim, pode, numa outra existência, ser um simples operário, ou o contrário, numa existência simples operária e, de repente, na seguinte, alguém poderoso, né? E Kardec ainda ressalta que, muitas vezes, as categorias sociais estão na razão inversa da elevação das qualidades morais. E aí ele cita como exemplo Herodes, que era rei, e Jesus, que era carpinteiro. É claro, meus irmãos, que não podemos generalizar, de acharmos que todos aqueles que são poderosos,
ricos, enfim, estão numa posição, né, social mais elevada, são espíritos inferiores, e todos aqueles que são pobres, vivem uma vida humilde, simples, né, ou com dificuldades financeiras, são espíritos evoluídos. Porque sabemos que não é assim e certamente conhecemos exemplos de pessoas ricas, poderosas, mas que são bondosas, generosas, humildes, e pessoas que são pobres, mas que são às vezes orgulhosas, arrogantes, prepotentes, maldosas. Se não conhecemos diretamente, com certeza ouvimos casos nesse respeito. Aí nós vamos para a questão 195, que é uma questão bastante interessante de atentarmos nós espíritas. A possibilidade, Kardec pergunta, a possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? E é uma questão que fala diretamente para nós espíritas, que somos reencarnacionistas, porque muitas vezes nós vemos esse tipo de comentário, às vezes, de determinados companheiros espíritas, esse tipo de pensamento, de mentalidade. Ah, essa determinada imperfeição, eu vou deixar para corrigir, para melhorar, vamos trabalhar na outra encarnação. E agora está difícil melhorar isso, e isso daí vai ficar para a próxima. Essa procrastinação reencarnatória, esse adiamento para uma existência corporal futura. E olha o que os espíritos superiores respondem a Kardec e a todos nós com relação a isso. De fato, um espírito imperfeito, então já deixam claro que isso é imperfeição nossa, é um equívoco. Poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, a vida espiritual, ao desencarnar, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. Então, os espíritos deixam claro que isso é um pensamento equivocado da nossa parte, e que muitas vezes, ao desencarnarmos, retornarmos à vida espiritual, e com o tempo as nossas ideias irem se aclarando, a nossa visão das coisas ir se ampliando, nós acabarmos sendo tomados pelo arrependimento, pelo tempo perdido, pelo desperdício de uma existência corporal, de uma reencarnação, por termos nos deixado levar pela preguiça, pelo comodismo. E aí, lá na vida espiritual, no plano espiritual, iremos pedir, se não implorar, por uma nova oportunidade, por uma nova reencarnação, para fazermos aquilo que deixamos por fazer, por negligência nossa. Mas precisamos entender, meus irmãos, que essa reencarnação, muitas vezes, ela vai se dar em condições mais difíceis do que aquela anterior que nós desperdiçamos. Então, o ideal é aproveitarmos a oportunidade que temos agora, na atual existência, entendendo que o melhor tempo, o melhor momento é hoje, é agora. Que agora é o momento propício de agir, agir no bem, agir em favor da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. Afinal de contas, é para isso que estamos aqui, reencarnados. Esse é um dos grandes objetivos
da nossa encarnação, da nossa existência corporal, como encontramos na questão 132 aqui de O Livro dos Espíritos. E os espíritos ainda falam aqui nessa resposta que é assim que vai se dando o progresso, através dessa tomada de consciência do espírito, de nós entendermos que só depende de nós acelerarmos ou atrasarmos o nosso progresso. Está em nossas mãos. E para nós encerrarmos por hoje, por conta do nosso tempo, nós trazemos a questão 196, em que Kardec pergunta: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador. Crisol ou cadinho, meus irmãos, é um recipiente utilizado na fundição ou queima de certas substâncias, que no sentido figurado seria algo que serve para pôr à prova. Então, por meio das tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita, do mundo espiritual, para alcançarem a perfeição? E os espíritos respondem: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo, ao final de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Lembrando que a nossa tendência é para o bem, porque somos herdeiros de Deus. E Deus é o bem supremo, é o bem na sua plenitude. Então, os espíritos aqui nos lembram que da importância da reencarnação, da existência corporal, como oportunidade bendita que a providência divina nos concede para adquirirmos conhecimentos, experiências, passarmos por provas ou expiações, dependendo da situação, através das quais nós vamos evoluindo, progredindo, caminhando cada vez mais rumo à perfeição, ainda que relativa, que é o nosso destino final que nos aguarda, e junto com ela a felicidade legítima, verdadeira, que certamente é desejo, aspiração de todos nós. Bem, meus irmãos, assim nós encerramos esse estudo de hoje e mais uma vez elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amigo Jesus, divino e amado Mestre, só nos resta te agradecer, Senhor, por esses momentos, pelos conhecimentos e esclarecimentos adquiridos nessa ocasião, e que eles possam servir realmente, Senhor, para nos impulsionarmos em nosso processo evolutivo, aproveitando da melhor forma possível a nossa existência corporal, a nossa oportunidade reencarnatória. Obrigado por tudo, Jesus, e ser conosco agora e sempre. Graças a ti, Senhor. Muita paz, queridos irmãos, e um feliz ano novo com Jesus. Convidamos a todos
para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!